Abençoe a leitura da sua palavra, que a palavra de Deus nos edifique nessa tarde e noite. Nós temos com certeza algo a aprender hoje da palavra de Deus. O texto que foi lido aqui de Atos vai se juntar com outros textos que nós vamos refletir aqui nessa tarde. Quando você vê a igreja, se você puder trazer a sua Bíblia, traga. Se você não traz a sua Bíblia, traga o seu smartphone, traga um aplicativo que possa facilitar o manejo da Bíblia, que você não somente veja ali, mas que você mesmo possa manejar essa palavra de Deus. É assim uma das maneiras de aprender, é fazendo isso. Hoje nós estamos encerrando uma série. O mês de maio foi aqui na Paz o mês de ministrar sobre aspectos da família. Nós estamos na série O Desafio de Ser Família. É um desafio hoje, nós temos visto durante todo esse mês que de fato é um desafio ser família nos dias de hoje, é um desafio ousar edificar uma família nos dias de hoje, porque há muita oposição, não é verdade? Nós temos dito isso sempre, há muita oposição, há outros modelos de família que tentam forçar a nossa compreensão, mas nós cristãos, nós resistimos firme, nós estamos resistindo há mais de 2000 anos. Não pense que é você somente, ou eu somente, que estou resistindo e de um tempo agora. Nós estamos resistindo já há mais de 2000 anos. Desde que Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu na cruz e deixou a sua mensagem para ser divulgada, espalhada, o Evangelho, a Boa Nova, nós somos um povo de resistência. Desde o começo houve oposição e vai continuar havendo oposição, nós não temos nenhuma dúvida disso. Mas nós seguimos no conceito divino de família, como bênção de Deus para a humanidade. Nós seguimos crendo que não há família perfeita. Entenda isso. Quando você estiver, quem sabe, um pouco frustrado, mas a minha família não é perfeita, bem-vindo ao time. A minha também não é. A de ninguém aqui é. Ninguém ousa dizer que é, por favor. Ninguém aqui tem uma família perfeita, mas você pode ter uma família feliz. Quer repetir comigo? Você pode ter uma família feliz. Você pode ter uma família feliz. Ela não precisa ser perfeita para ser feliz, porque você não é perfeito, nós não somos perfeitos, a perfeição não vai nos alcançar, apesar de nós estarmos seguindo na direção dela. Nós estamos buscando sempre a perfeição, que é Cristo e sua plenitude. Então, nós sabemos disso. Hoje o nosso assunto é missão. Nós vamos terminar essa série falando sobre o desafio de ser família em missão. Ser família já é uma missão. Quando Deus criou o homem e criou o ser humano e a mulher, Ele disse, depois que viu que o homem estava sozinho e não dava conta, claro, tinha que ter uma mulher junto dele, Ele colocou uma mulher para completar. Dizem que Deus, quando criou o homem, ficou olhando para ele e disse, está faltando alguma coisa. Vou criar uma mulher. Aí criou a mulher. Então a mulher veio para completar. Foi o que ele disse depois. Crescei e multiplicai-vos. É a primeira missão da família, foi essa. Cresçam e multipliquem. Então ser família já é quase que um pleonasmo dizer família em missão, porque nós temos uma missão nesse mundo como família. E o nosso assunto hoje é esse. E nós, como cristãos, dirigidos por propósitos, nós somos pessoas que vivemos com propósitos. Nós acreditamos que fomos criados por Deus para adorar a Deus, o que fizemos aqui, de certa forma, orando e louvando ao Senhor. Nós acreditamos que somos criados por Deus para crescer a imagem de Cristo no conhecimento do Senhor e do discipulado, para desenvolver comunhão, para vivermos em comunhão juntos, em amizade, em família cristã. E fomos também criados por Deus para servir ao próximo, servindo a Deus, servir ao próximo. E também fomos criados com uma missão. A família é um aglomerado, um ajuntamento, ou uma comunhão, seja o que for, de pessoas dirigidas com o propósito de Deus. A família cristã é isso. Então ela tem também uma missão, porque ela é formada por pessoas que têm uma missão. E se não tem, tem que entender que precisa saber qual é a sua missão. Tem muita gente com crise de identidade. Quer acabar com a crise de identidade? Faça isso assim. Descubra qual é o propósito de Deus para a sua vida. Descubra qual é o propósito de Deus para a sua vida.
você acaba com toda a crise de identidade. O que é crise de identidade? Quem eu sou, para onde eu vou, o que eu vou fazer, e depois, isso é crise de identidade. Olha só, olha no espelho e não sabe quem é. Ok, no dia que você descobriu o propósito de Deus para a sua vida, você descobre o sentido da vida. Quando eu descobri o propósito de Deus para a minha vida, que era ser um evangelista, um cristão que ia propagar a palavra de Deus, eu não tive dúvida, nada mais eu coloquei como barreira para isso. Eu segui a minha vida, entendi que eu ia ser um pastor e corri atrás dessa carreira, no bom sentido do que Paulo diz aos Coríntios, corri por essa carreira e deixei todas as coisas antes, a profissão, deixei tudo, deixei. Em algum momento eu precisei deixei tudo e não sinto nenhum, às vezes eu me esqueço que eu sou engenheiro, me esqueço mesmo. A pessoa diz, ei, você dá uma opinião nesse negócio aqui, tu não é engenheiro, tu não entende esse negócio de pesca. Eu falei, cara, eu me esqueço que eu sou. Então esqueça que eu sou também, porque eu não quero mais nada com isso. A minha missão é essa. Quer acabar com a crise de identidade? Descubra qual é o propósito de Deus para a sua vida. Pois bem, todos nós temos uma missão nesse mundo. Todos nós. Um conjunto de pessoas dirigida por propósito deve saber que tem uma missão e que deve realizar essa missão. Para um cristão, é como o capitão lá, Nascimento. Missão dada é missão cumprida. Para um cristão, missão dada é missão cumprida. Quer resolver sua vida, cumpra a missão de Deus na sua vida. Então eu quero que você saia por aquela porta hoje, ou por aquela também, ou por essa aqui, não interessa, que você saia daqui hoje entendendo, respondendo a essa pergunta. Quando a família se coloca em missão? Quando a família está sendo colocada, está inserida num plano missionário, num plano de missão? Vamos lá entender sobre isso? Se você anota, anote. Esse papel que você recebe, que é o guia de acompanhamento do sermão, é para lhe ajudar, para você fazer suas anotações. Quando chegar lá na sua célula, você ter as suas lembranças. O que você não entendeu, você não pergunta aqui, você põe uma interrogação e amanhã o seu líder de célula está preparado para responder tudo para você. Inclusive eu que sou líder de célula também tenho que fazer isso. Então, me acompanha aí. Quando a família se coloca em missão? Em primeiro lugar, quando valoriza a palavra de Deus. Toda a história bíblica que a gente narrou hoje aqui e vai continuar narrando se refere a uma família, na realidade a um casal. Não se menciona aqui se eles tiveram filhos ou não. É a história de Priscila e Áquila. Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila. A maioria das vezes aparece Priscila na frente e Áquila. Essa família figurava, ela era parte de um círculo de amigos, cooperadores do apóstolo Paulo, amigos íntimos, fiéis. Eles são, é feita referência direta a eles pelo menos 6 vezes no Novo Testamento. São pessoas que Paulo citou, que Lucas citou no livro de Atos. São pessoas que viviam lá em Roma e eles, na época de Roma, era liderada por um imperador chamado Cláudio e havia conflitos entre cristãos e judeus e estava tendo muita bagunça e Cláudio não queria saber quem tinha razão. Cláudio apenas, ele expulsou os judeus de Roma, expulsou todos os judeus de Roma. E nessa leva de judeus, Priscila e Áquila foram bater em Corinto. Chegaram em Corinto, lá conheceram depois o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chegou, vinha de Atenas, diz o texto, e ele encontrou esse casal. E tiveram a identificação. Ninguém sabe exatamente como eles se encontraram, mas eles se conheceram ali. Veja o texto bíblico, o que é que diz o versículo que foi lido aqui hoje, Atos 18. Ali encontrou, vindo de Atenas, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua esposa. Depois lá na frente ele diz, Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, eles eram fazedores de tendas, eles construíam tendas. Todo judeu era criado com um ofício. Todo judeu, todo garoto judeu, todo menino judeu, ele era educado para ter um ofício no mínimo. Paulo era fazedor de tendas, Áquila era fazedor de tendas. De alguma forma se identificaram e ele foi desenvolver amizade e terminou indo morar na casa de Priscila e Áquila. O cara é meio entrão, né? Paulo conheceu os caras, já foi morar lá na casa dele, mas foi, e foi aceito. Paulo todo sábado debatia na sinagoga, diz o texto, convencendo judeus e gregos. E para aí o texto.
Por algum motivo, a gente não sabe exatamente, não dá para ter essa noção clara. Paulo passa a trabalhar com esse casal. Não fica claro se eles eram cristãos ou não. Priscila e Áquila, provavelmente não. E Paulo os evangelizou se eles não eram cristãos. Paulo falou de Jesus para eles. E se eles eram, Paulo discipulou-os. E fez um trabalho, vocês vão ver, excelente. Olha o que aconteceu em seguida. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois, despediu-se dos irmãos e navegou para Síria, acompanhado de... Leia aí, gente. Vou ficar apontando, você que não estava lá. Priscila e Áquila. Você fica pensando, mas como assim? O cara chegou em Corinto, conheceu, fez amizade, foi morar na casa, provavelmente evangelizou, discipulou, e agora ele vai para a Síria, o que é que ele faz? Carrega consigo Priscila e Áquila. Esse homem era imbatível. Esse cidadão Paulo, antigo Saulo de Tarso, era imbatível. Porque discipulado é assim. Anda junto. Quer crescer? Venha comigo, vamos andar comigo. Porque Paulo passava por uns perrengues grandes, não é verdade? Passava por situações muito complicadas às vezes. Venha ver o que é viver com Cristo, sofrer por Cristo, acordar por Cristo, dormir por Cristo, e leve os dois consigo. E aí ele faz o discipulado. Discipulado é assim, gente. Você quando está discipulando alguém já, se você já está discipulando alguém aqui no discipulado 1 a 1, você tem que andar com essa pessoa também. Não é uma aula não, você não vai chegar lá e dizer, olha, venha para cá que eu vou lhe dar aula. Apostila, preencheu tudo, nota 8, até semana que vem. Não tem isso não. Você carrega com você, vamos almoçar junto, vamos tomar um café, vamos tomar um refrigerante, que não faz muito bem, mas toma, se você gosta. Vai fazer alguma coisa junto, vamos para a praia, vamos surfar, vamos pegar onda, né? Vamos fazer alguma coisa, vamos acampar ninguém acampa mais, que é perigoso demais. Mas vamos fazer alguma coisa junto, vamos conversar, vamos ver um filme, vamos viver junto, vamos transferir vida. É isso que Paulo fez. É isso que Paulo fez. Quando eu estou discipulando algumas pessoas aqui, que eu estou fazendo isso, essas pessoas convivem comigo, elas vão comigo. Ontem eu passei o dia praticamente todo com o casal que a gente está discipulando, ficamos juntos o dia todo mesmo. Almoçamos juntos, passamos a tarde toda juntos, só nos despedimos à noite. Por quê? Porque isso faz parte do discipulado. Isso que Paulo faz. Ele vai para a Síria, ele leva consigo já Priscila e Áquila. E veja o que deu nisso. Paulo deve ter ensinado muito a esse casal. Paulo deve ter ensinado a palavra. Por quê? Porque ele sabia que para estar na missão, você tem que conhecer a palavra de Deus. Para estar em missão, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você não precisa ser um biblista, você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser nada disso. Mas você precisa saber onde é Gênesis e Apocalipse. Você precisa dizer que Salmo está no meio. Você precisa saber que tem profeta que no pequeno, maior, não é como eu, grande ou pequeno, os profetas maiores, os profetas menores, que tem as cartas de Paulo, que tem ensinamento. Você precisa saber, conhecer um pouco da palavra de Deus. Para estar em missão, tem que viver um pouco isso. E Paulo sabia disso, por isso que ele discipulou Priscila e Áquila. Ninguém passava pela mão desse cara, chamado Paulo, sem que ele não ministrasse, discipulasse e enviasse. Ministrasse, discipulasse e enviasse. Eram todos assim. Eles vão se tornar pessoas-chave no ministério de Paulo, na transmissão do amor de Deus para toda aquela região. Veja o que aconteceu em Éfeso, na sequência até cronológica do texto. Enquanto isso, um judeu, eles estavam em Éfeso, foram para Éfeso. A Bíblia não narra tudo, né, gente? Lembra que Lucas escreveu uma parte, Barrabás, que saiu separado de Paulo, ninguém sabe que fim ele levou, porque não tinha um Lucas para escrever tudo. Paulo teve vantagem, tinha Lucas escreveu tudo. E ele diz aqui em Atos, enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alessandria, chegou a Éfeso. Olha o que ele diz o texto. Era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Esse cidadão era um cristão já. Ele tinha eloquência. Ele tinha boa presença, porque ele saiu já anunciando na sinagoga. E o texto diz, veja que ele tinha um grande conhecimento das Escrituras. Mas você vai perceber aqui agora, que grande conhecimento das Escrituras não significa você saber simplesmente onde está um livro, onde está um versículo, como decorar, como dizer isso, como dizer aquilo. Não.
você vai saber aplicar isso à sua vida e à vida dos outros também, e à vida de quem você tiver influência. Não é apenas ter eloquência. Esse cidadão tinha, o texto já diz, ele chegou na cidade e já foi para a sinagoga ensinar. Apolo terminou sendo um líder da igreja. Ele é citado por Paulo em 1 Coríntios, quando Paulo diz, quando fala sobre a divisão da igreja, ele diz, uns são de Apolo, você é de Apolo, uns dizem que são de Pedro, outros são de Paulo. Apolo já era um cidadão de destaque na vida da igreja. Se tornou um grande líder, mas não foi sem motivo. Por que ele foi um grande líder? Por que ele esteve em missão? Você vai saber agora. Olha o texto de Atos 18, 26. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Tinha que ter coragem. Foi Apolo. Apolo começou a falar corajosamente na sinagoga, porque era risco, né? As pessoas apedrejavam, era chamado de herege, de blasfemo. Paulo quase morre algumas vezes, foi tido por morto algumas vezes. Aí diz o texto, quando Priscila e Áquila, olha, Priscila e Áquila de volta aí, estão em Éfeso lá, Paulo já tinha saído, deixou eles em Éfeso. Aí chega Apolo, começa a pregar na sinagoga, com eloquência, com conhecimento da palavra. E Priscila e Áquila, olha o que o texto diz. Ouviram. Sabe o que é que fizeram? Aprenderam com quem isso? Aprenderam com quem isso? Com Paulo. Só, vamos lá em casa, vamos tomar um café, vamos comer um sanduíche, vamos conversar um pouquinho. Por quê? Porque eles queriam explicar com mais exatidão sobre o caminho de Deus. Alguns textos dizem esclarecer melhor a Apolo. Apolo estava pregando animado. Priscila e Áquila, já fundamentados, discipulados por Paulo, estavam agora multiplicando o que ele fazia. Agora eles estão em missão, estão conhecedores da palavra e vão dizer, Apolo, não é bem assim não, meu filho. Vem cá, senta aqui, toma esse café aí. Olha, quando você disser, fala assim, Jesus veio. Apolo só sabia do batismo de João, não sabia nem do batismo não, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, eles foram ensinar. Apesar dessa narrativa estar no mesmo capítulo, isso não aconteceu de um dia para o outro, não. Nada acontece de um dia para o outro. Do dia para o outro, sabe o que acontece? Um sono. Um sono. Você dormiu, acordou. Isso acontece de um dia para o outro. As demais coisas não acontecem de um dia para o outro. É um processo. Então, você vê aqui no mesmo capítulo algumas narrativas, não significa que foi no dia seguinte, que foi ali, que foi aqui. Não. Aqui houve um processo de discipulado. Paulo com Priscila e Áquila. E esse casal ficou conhecedor da palavra. Aí ele saiu em missão. Por isso que eles foram apoiadores, porque eles faziam parte, eles eram uma família em missão, porque eram conhecedores da palavra, conhecedores das Escrituras. Eles sabiam expor as Escrituras. Na vida cristã, não tenha dúvida disso, nunca duvide disso. Na vida cristã, especialmente no desenvolvimento da nossa missão, o conhecimento da palavra é fundamental. Fundamental. Por isso que Pedro exortou. Pedro disse, estejam sempre prontos para responder com mansidão sobre a razão da esperança que há em vós. Qual é a razão da esperança? É Jesus Cristo. Vivo, morto, ressuscitado. Onde está isso? Na palavra. Então, estejam prontos para responder com mansidão sobre a palavra. Por isso que Paulo, pelo mesmo motivo, exortou Timóteo. O que foi que ele disse? Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem, corretamente, a palavra da verdade. Ainda que alguns especialistas, como comentaristas, digam que isso não significa que seria a Escritura, mas nós não podemos crer em outra coisa, porque qual é a palavra da verdade? É a palavra da verdade. Seja lá qual for, vai terminar aqui. Paulo diz, seja bom manejador da palavra. Quer estar em missão? Conheça a palavra. Se você for procurar na Bíblia, você vai encontrar um sem número de exortações sobre isso. Conheça. Josué está diante do Rio Jordão. Do outro lado está o projeto da sua vida, a missão da sua vida. Ele está vendo a terra prometida. Josué 1, 2, 3, ali no começo está o capítulo 4. Você vai ver, ele está lá. Só tem o Rio Jordão. Sabe o que é que tem do outro lado? A missão da vida de Josué. A missão da vida dele. Qual é a missão da sua vida? Está diante de você.
O que é que ele recebe do Senhor? Esteja firme, não se aparte dessa palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, está na missão, tem que ser conhecedor da palavra. Assim é comigo, assim é com você, assim é com qualquer um que tem uma família, que represente uma família, ou que no futuro, que a maioria de vocês aqui vai ter uma família. Coloque na sua cabeça, a família em missão precisa conhecer a palavra de Deus. Então comece a conhecer desde já, manejar bem, para ser um obreiro, uma obreira, uma família obreira que possa espalhar o amor. A família está em missão constante. Para isso, vai ter conhecimento da palavra. Mas, para isso, deve haver iniciativa. Você não vai conhecer a palavra, lê a palavra, crie o hábito, querido. Nós estamos num programa de leitura bíblica conjunta na igreja. Se você não tem ainda, passa na secretaria, pega o seu folhetinho ali. Todo dia, muitas pessoas, centenas de pessoas dessa igreja estão lendo a Bíblia no mesmo dia, o mesmo capítulo, fazendo uma leitura, que é melhor, você que eu sei que tem smartphone e que usa muito mais um aplicativo do que o texto, bota ele para falar e você fica acompanhando e lendo. Não fica falando e você fica vendo televisão, não. Para dizer que cumpriu, não. Aí não vai adiantar nada. Você liga lá o seu negócio, deixa ele falando e você acompanha. Você ouve, você vê, você grava melhor, você entende melhor. Faz isso. Ou então, tem redes de células que estão promovendo escola de fundamentos. Já está fazendo a rede F5 vai fazer também, os plugs vão fazer uma plataforma de ensino. Você tem que participar, você tem que criar conhecimento, porque senão no dia que lhe perguntarem a razão da esperança que há em vós, você vai dizer, é porque o pai 17 é legal. É a única coisa que você vai ter para dizer. Aí ninguém vai seguir isso. Está em missão, conhecimento da palavra. Mas também não é suficiente só isso. Você está em missão, você se coloca em missão, a família se coloca em missão, sabe quando também? Quando entende que existe sacrifício pela missão. Sacrifício pela missão. O que é sacrifício? Família está em missão, já entendemos, está. Mas o que é que envolve? Envolve muito. No exemplo de Paulo, de Priscila e Áquila, essa família, olha o que Paulo manda um recadinho para eles em Romanos 16. Saúdem Priscila e Áquila, já estavam em Roma, isso foi depois. Deve ter acabado a perseguição, eles voltaram para Roma e já estavam agora com a igreja na sua casa. Líder de célula, olha que bênção. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, que arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Sabe quem é a igreja dos gentios? Nós. Pode ficar, é você, a igreja dos gentios. Não é porque você é bonzinho gentio, não, porque é o não judeu. A igreja, Paulo pregou para os não-judeus. A igreja dos gentios somos nós. Nós estamos aqui hoje porque houve pessoas que foram levar o evangelho fora do arraial dos judeus. E ele diz, a igreja dos gentios saúdam Priscila e Áquila pelo trabalho que eles tinham feito. E também a igreja que está na sua casa. Já tinha uma igreja lá em Roma, na casa dele. Já estava com célula, já estava com grupo, se multiplicando, fazendo a igreja crescer. Aprendeu, encontrou Paulo, hospedou, se converteu, foi discipulado, discipulou outros e agora voltou para sua casa, estabelece uma igreja na sua casa. Isso é família em missão. Então perceba, esse casal arriscou a sua vida para estar na missão. E nesse tempo o risco, era constante. Ser cristão poderia significar morte imediata. Ser comido pelos leões no Coliseu. Você podia estar aqui hoje, amanhã foi escalado para ser alimento dos leões. Isso era risco. Paulo quase morreu em diferentes situações por ser um pregador, um missionário. Esses irmãos partilhavam o risco em prol da missão. Hospedar uma igreja na sua casa poderia ser um risco. Como hoje, domingo passado, foi o domingo da igreja perseguida. Como hoje, em alguns lugares, especialmente na China, a igreja é imensa na China, nos lares. A igreja desorganizada, no sentido que não é uma igreja institucionalizada. Eu encontrei com Gabriel e Valéria, a gente estava no aeroporto, vindo de volta para Recife, e encontrei um missionário, amigo meu, diretor de missões aí da Junta Batista,
e o Ralph, e ele estava compartilhando da gente o trabalho que eles estão fazendo na China, na Mongólia. Convidou Gabriel para ir para um campo de verão na Mongólia, um programa de índio, mas ele está pensando se vai ou não, um programa de índio mesmo, vai com o Mongóis, né? Vai fazer evangelismo lá. E ele falou das coisas que estão sendo feitas nesses países perseguidos, sobre o risco. Tem famílias que estão hospedando igrejas como essa aqui, até maiores, em suas casas, desafiando as autoridades, porque tem uma certa autoridade, pessoas que já cresceram financeiramente, poderosamente, desafiam as autoridades e constroem auditórios assim, que não tem nome, não tem nada, nas suas mansões na China, e fazem igreja. São famílias em missão. O risco acontece, o risco existia. Priscila e Áquila, o risco era perder a vida. Dificilmente aqui alguém vai estar envolvido, a não ser Gabriel, se for para a Mongólia, estará envolvido com o risco de perder a sua própria vida em missão. Dificilmente. Pode acontecer, mas é muito difícil. No entanto, levantar o nome de Cristo, especialmente divulgá-lo, pode levar você a se arriscar. Você vai se arriscar para isso. Você vai se arriscar a perder amigos. Você vai se arriscar a se indispor com familiares. Quando você assume Cristo, você assume os valores de Cristo. Você vai ganhar incompreensão de familiares às vezes. Você vai ser considerado atrasado. Você vai ser considerado ultrapassado. Se você não tiver conhecimento e não tiver a consciência de que você está ali para o que der e vier, e como nós cantamos aqui, Ele vai estar conosco. Quando Paulo disse que eles se sacrificaram por mim, eu posso imaginar alguns dos riscos de Priscila e Áquila. Eram judeus e devem ter sido rejeitados pelos judeus. Eram bem de vida e devem ter sido preteridos pelos amigos, pelos próprios judeus, os negociantes. Pessoas se afastaram deles. Eu não quero desanimar você, pelo contrário. Mas dificilmente você vai ser fiel a Jesus nesses dias de hoje, sem sacrificar algo em sua vida. Dificilmente. Dificilmente você vai ser um cristão fiel a Jesus Cristo, sem sacrifício. Se tiver sem sacrifício, questione. Pode ser o sacrifício de uma amizade mal compreendida, pode ser um familiar que não... Quando você chega na roda da família, o pessoal franze a testa, pode ser uma série de coisas. Mas, gente, essa é a realidade. Mas a pergunta é: que tamanho tem esse sacrifício diante do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por mim e por você? Você talvez não tenha uma família ainda que você lidera, mas um dia você vai liderar uma família. Mas se você tem, senão você é parte de uma. Essa família, para estar em missão, tem que entender que vai viver em sacrifício. Em algumas coisas vai sacrificar. Você pode sacrificar o seu tempo, pode sacrificar uma série de coisas. E nessa linha, também a família se coloca em missão quando se dispõe a apoiar a igreja. A obra missionária de Jesus Cristo é feita exclusivamente pela igreja de Jesus Cristo. Não há bloco do eu sozinho, não há voo solo. Eu não apoio voo solo de ninguém. Essa igreja não apoia voo solo de ninguém. Não porque eu sou chamado para ir não sei para onde, eu quero apoio. Não. Está ligado a uma igreja, está ligado a um grupo de apoio, de igreja. Não está, então se ligue. Literalmente se ligue. Porque é a igreja que faz a obra missionária. E quando eu quero estar em missão, eu tenho que estar dando apoio à igreja. A gente tem dito aqui, a família é responsável pelo desenvolvimento de todo o propósito de Deus. Tudo no plano de Deus envolve família. Desde o começo. Desde Gênesis, passando pelos profetas, passando por Noé, passando por Jesus Cristo, José e Maria, envolveu família. Aí, Romanos 16, 5, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Eles tinham igreja na sua casa. Priscila e Áquila estavam em missão apoiando a igreja. Estão lá, sentados no meu sofá, que eu comprei agora, lá na Casa Bahia. Novinho o sofá, está todo mundo lá sentado nele. Ótimo.
apoiando a obra da igreja. Existia uma igreja que se reunia ali. Quantos aqui tem uma igreja que se reúne na sua casa? Levanta a mão. Quantos tem? Quantos são líderes de célula aqui? Então devia ter levantado, viu, irmão? Porque você está apoiando a igreja na sua casa. Na minha casa tem 2 igrejas, uma só. Que é uma igreja de 8 às 10 e uma de 10 à meia-noite. E quando termina a meia-noite, normalmente termina 1 hora da manhã. Parabéns para vocês que semanalmente apoiam a obra da igreja. Recebem nas suas casas a igreja. Vocês que estão em treinamento para receberem, parabéns. Essa é uma das maneiras de apoiarmos a igreja, de sermos famílias apoiadoras da igreja. Quantos outros fizeram isso? Veja quantos. A igreja sempre foi apoiada pela família. Vocês conhecem um cidadão chamado Arquipo e uma cidadã chamada Áfia? Se tiver um filho, quiser um nome, Áfia. Podia terminar, Áfia. Né? Áfia. Não conhece, não? Conhece Ninfa? Não coloca esse nome, não vai pegar muito bem. Também não conhece, não? Muito bem. Eles eram responsáveis pela continuidade da igreja. Eles eram apoiadores da igreja. Veja aqui, a irmã Áfia e Arquipo, nossos companheiros de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Paulo escreveu aos Filipenses. Saúde os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, e a igreja que se reúne aonde? Na sua casa. Apoiadores da igreja. Esse pessoal recebeu, cuidou da igreja dentro da sua própria casa quando havia risco, quando o cristianismo era uma ameaça. Hoje o cristianismo talvez não seja uma ameaça daquela forma, e como a família pode apoiar então a igreja? Pode fazer a mesma coisa. Receber uma dessas igrejas na sua casa. Tem isso como alvo. Eu quero ser um líder de célula. Isso deve ser o alvo de todos nós. O cristianismo talvez não represente essa ameaça, mas a igreja necessita de apoio em todas as áreas e a família tem força para isso. Família que apoia seus filhos no envolvimento com a igreja, apoia a igreja. A família que traz os seus filhos para a igreja, apoia a igreja. A família que traz os seus filhos para o DIP de sábado, 5 horas, apoia a igreja. E a família que, não vou levar você não, está passando o jogo do Santinha. Maldição. Os filhos que são exemplos para os pais, apoiam a igreja. Os pais que são exemplos para os filhos, apoiam a igreja. A família que apoia a igreja financeiramente, apoia a igreja a seguir em missão. Então, a família que se doa, que se entrega na obra, apoia a igreja. E Priscila e Áquila apoiaram a igreja. Essa é a igreja em missão, é a família em missão. Nisso tudo, a pergunta final é: por onde anda você? Por onde anda a sua família, se é você que a lidera? Por onde anda a sua família, se você pode orar por ela, para que ela esteja em missão? E eu quero terminar orando por vocês sobre isso. Eu sei que a boa maioria de vocês aqui são filhos de uma família que ainda não lideram uma família. Mas vocês têm planos na sua vida, não tem? Alguém aqui tem plano de casar? Os outros estou mentindo, mas tudo bem. Ou então são casados já. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que pode ter uma família que vai ser uma igreja, uma família em missão, que vai conhecer mais a palavra de Deus. Uma família que vai conhecer mais a palavra de Deus. Uma família que vai entender que existe sacrifício e que vai apoiar a igreja nas suas expressões. Essa igreja aqui começou na casa de 3, 4 famílias que apoiaram com grupos pequenos, células, e nasceu essa igreja. Então, se você quer isso no seu coração, eu vou pedir que você baixe sua cabeça e ore comigo. No seu coração, entregue isso a Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua mão, pela tua graça, pela tua igreja, pela tua obra e pela família. Senhor, aqui nós temos famílias representadas. Famílias aqui representadas, aquelas que já constituíram família, Senhor. Traz uma unção de multiplicação, uma unção de entendimento, para que sejam
famílias em missão cada vez mais. Que não se conformem em ser apenas uma igreja, uma família que frequenta a igreja, que não se conforme com isso, que sejam inquietos, que queiram ver a igreja se expandir, abrir as suas casas. Mas especialmente eu oro por esses jovens que constituirão famílias, ou que estão constituindo famílias, que eles sejam esses e essas que vão levar adiante, que vão ser famílias em missão, que vão conhecer da tua palavra, que vão estar dispostos a sacrificar pela obra, que estão estar dispostos a apoiar a igreja para que a obra de Deus avance e que nós sejamos famílias como igreja em missão todos os dias, todo o tempo da nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Amém.